Todos os que desejam fazer boa figura na carne, ele vos obriga a vos circuncidar, somente para que não sejam perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem eles mesmos que são circuncidados guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Gálatas capítulo 6, verso 12 ao 13. Não é sem uma boa causa que Deus exorta fortemente aquele cujo dever é pregar a palavra a não buscar graça e favor aos olhos dos homens. Ele espera que ele feche os olhos para as opiniões humanas, para que não sejam desviados para um lado ou outro, ou impedidos de cumprir adequadamente seu ofício. De fato, sabemos que é impossível cumprirmos adequadamente nosso ofício, a menos que fixemos nossos olhos em Deus e desviemos nossos olhos dos homens, pois podemos facilmente nos corromper se fizermos o contrário, e é preciso muito pouco para nos desviar de um jeito ou de outro. No entanto, a lealdade mais importante exigida daqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é que eles não sejam tentados, seja por ambição ou avareza, a falar para agradar e satisfazer os homens. Eles não devem ter medo de perigos, pois a experiência mostra que assim que um homem teme por sua própria pele, ou então tem um olho em seu próprio lucro, ele mudará em um momento de tempo. É verdade que aqueles que buscam agradar os homens dessa forma não estão demonstrando naquele momento que são maus ou inimigos da verdade, como de fato nosso Senhor Jesus mostra no 10º capítulo do Evangelho de João, onde ele faz uma distinção entre os mercenários e os lobos, tendo falado de pastores bons e fiéis que buscam bem-estar como o do rebanho. Ele diz que há lobos vorazes ou ladrões que buscam apenas saquear tudo, causando assim estragos e confusão. Essas são pessoas que lutam abertamente com Deus e se esforçam e lutam para derrubar a doutrina pura do Evangelho. No entanto, há outros que correm com a lebre e caçam com os cães e que fingem estar servindo a Deus. No entanto, nenhum dos tipos nos edifica, nem mesmo por seu zelo, pois são desprovidos de integridade. Embora isso não lhe custe nada, eles simplesmente fazem uma bela exibição. Na verdade, tanto que muitas vezes podemos ser enganados porque os consideramos ministros de Jesus Cristo. No entanto, eles só buscam os salários e se dedicam a encher seus próprios estômagos. É por isso que, quando ameaçados, eles imediatamente ficam com medo e mudam e alteram sua abordagem. Ontem, eles pareciam defender a palavra de Deus, mas hoje eles estão se dobrando para aqui, ali e em todos os lugares. Por quê? Porque eles percebem que isso gratificará a todos e, portanto, será mais lucrativo para eles. É por isso que Paulo agora adverte os Gálatas que aqueles que os perturbaram e desviaram do caminho, certo, foram entregues às suas próprias ambições. É por isso que eles lançaram dúvidas sobre certas doutrinas. Até esse ponto, Paulo usou a razão em seu debate para mostrar que se colocarmos nossa confiança completa em Jesus Cristo, as cerimônias da lei são agora supérfluas. Sua aplicação foi temporária. Elas foram projetadas para nos mostrar que, se estamos realmente nos apoiando na graça que foi comprada para nós por nosso Senhor Jesus Cristo, não devemos buscar justificação aos olhos de Deus por meio de nosso mérito ou qualquer outra noção tola. Paulo lidou e resolveu esse argumento na medida em que foi necessário para ele fazê-lo. Agora, para que os simples de coração sejam movidos ainda mais profundamente, ele vem e se dirige a indivíduos dizendo: considere porque essas pessoas com quem aqui brigo misturam a lei cerimonial com o Senhor Jesus Cristo. Elas são motivadas pelo zelo ou pelo desejo de servir a Deus? De forma nenhuma. Eles têm mais um olho para o perigo de serem perseguidos. Portanto, uma vez que o medo os faz distorcer a palavra de Deus, não é necessário que você faça mais perguntas ou investigações mais longas sobre que tipo de pessoas eles são, se você pode confiar neles, pois você verá quão rapidamente eles mudam e se alteram simplesmente porque eles evitariam o conflito. Assim, sendo traidores de Deus por seu medo, eles merecem ser acreditados ou que as pessoas respeitem o que eles dizem. Este é o objetivo de Paulo aqui. Isso ensina todos os ministros da palavra a ter tal constância e fidelidade que não se preocupem se as doutrinas que pregam são odiadas
ou se são agradáveis aos seus ouvintes. Eles devem seguir seu curso e não zarpar o menor sinal de vento, nem deve balançar como junco se dobrando aqui e ali. Qualquer que sejam as mudanças e resoluções que ocorram, qualquer que sejam os problemas e confusões que surjam, que continue servindo a Deus. Em resumo, devemos aplicar na prática o que aprendemos antes, que é que se buscarmos agradar os homens, estamos abandonando o serviço do Filho de Deus. Este é o primeiro ponto. No entanto, todos os crentes podem extrair instruções de boas práticas dessa passagem. Devemos ser cautelosos com aqueles que buscam seu próprio lucro e vantagem, que estejam à aclamação dos outros e querem ser estimados, pois tais pessoas nunca têm estabilidade. Como já disse, isso pode não ser imediatamente aparente, porque alguns são enganados, eles até pensam que é graças a ele que a palavra de Deus não parece odiosa e é antes aplaudida. Portanto, eles podem parecer estar em chamas e ainda assim mudar de ideia da noite para o dia. Se houver algum perigo e eles virem que estão sendo incitados a testemunhar o Senhor Jesus Cristo, então eles revelam sua covardia e finalmente se voltam para a direção oposta e viram seu casaco contra o diz o provérbio. Aconteça o que acontecer, estejamos sempre em guarda, para que possamos confiar apenas naqueles cujas vidas são retas e que não se afastam quando vê o mundo conspirando contra ele. Mesmo que quando outros estão tão possuídos pela raiva que parecem estar prestes a devorá-los, e mesmo quando os perigos são mais aparentes, eles devem continuar firmes e constantes. Dessa forma, podemos distingui-los como servos de Deus. Mas aqueles que alteram e são falsos, que primeiro dizem uma coisa e depois outra, devemos nos proteger para que não sejamos enganados ou desencaminhados, pois eles são como pragas mortais e não podemos ter nenhuma segurança ou apoio a menos que demonstremos o bom julgamento e o cuidado que Paulo nos exorta a ter nessa passagem. Agora, esta mensagem é necessária hoje, pois porque tantos hipócritas murmuram tão ousadamente quanto prostitutas contra a palavra de Deus e se sustentam abusos tão grosseiros como vemos no papado, as superstições, as idolatrias, os erros. É porque eles sabem que se não mantiverem a panela fervendo e se apegarem a certas coisas, eles simplesmente morrerão de fome. Eles também consideram um perigo de perseguição e se sustentarem tal doutrina. Eles a veem condenada por príncipes e pessoas poderosas neste mundo. Eles, portanto, decidem se manter escondidos na sombra. Isto eu lhe digo, é o motivo pelo qual um número infinito de pessoas disfarça a verdade de Deus e a falsifica. Em vez disso, eles sustentam muitas práticas corruptas. A razão é que eles não desejam perseverar por causa de Jesus Cristo. É verdade que eles podem não ser papistas no mínimo grau, nem blasfemar abertamente contra a palavra de Deus. No entanto, eles desejam criar outro caminho, sim, feito de acordo com seu gosto, pois eles nos acusam de sermos muito extremos e muito rigorosos, porque condenamos aqueles que vão à missa e aqueles que se convencem de que não adoram ídolos. Vem agora, eles dizem, desde que eles não tenham essa coisa em seus corações, precisamos oprimi-los a ponto de criar ofensa e fazer com que as pessoas arrisquem a morte por isso? Que razão pode haver para isso? Nossa vida é preciosa para Deus, e mesmo se cometermos o mal, Ele ainda terá a pena de falar de maneira que em nossa fragilidade. Aqueles que falam dessa maneira mostram com certeza que são motivados por alguma outra razão, isto é, que eles notaram que o mundo está inflamado contra nós, que parece que corremos diariamente o risco de afundar e perecer. É por isso que eles recuam e procuram operar como um grupo separado quando vem um perigo iminente. No entanto, porque vemos pregadores fracos fugindo da perseguição, não desejando sofrer nenhum conflito pelo Senhor Jesus Cristo, curvando-se e prometendo-se apenas para desfrutar da paz neste mundo, devemos prestar ainda mais atenção ao aviso de Paulo aqui e discernir quem são os verdadeiros servos de Jesus. São pessoas que não apenas pensam em seu próprio lucro, que não buscam o aplauso dos homens, nem a melhor tarifa, nem as honras deste mundo. Eles se contentam em simplesmente cumprir seu dever, sem se preocupar com o tipo de vento que está soprando, seja uma tempestade, um redemoinho, ou seja, calmo, contando que beneficie seus ouvintes e mantenham a doutrina que lhe foi confiada em toda a pureza.
Se seguirmos o que nos é ensinado aqui, é certo que nossa fé não vacilará. E há muitos hoje que não sabem o que deve fazer e ainda assim dizem: temos conflito e diferenças de opinião e a contenda que tem de ser enfrentadas neste mundo. Alguns concluem que devem se devotar totalmente ao Senhor Jesus Cristo, mas há outros que seguem uma rota mais suave e que desejam apenas uma transformação sem entusiasmo. E que devo acreditar? Simplesmente abra os olhos, pois aqueles que usam tais desculpas não estão buscando seguir a verdade. Eles ficam muito felizes em velar sua tropeza e buscar a bajulação dos outros. Mas o que eles ganham? Satanás os está levando à perdição, e eles desejam segui-lo, porque temem o que lhe acontecerá na vida. Eles amam as sombras e se dedicam ao prazer e ao conforto. Eles devem, portanto, receber o pagamento que merecem. Aqueles que deliberadamente se tornam brutos dessa maneira foram tomados por Satanás, declara Paulo, e agora permanecem perplexos, sem saber o que fazer. Eles não param para pensar que aqueles que simplesmente pregam a verdade do Evangelho não devem ser pessoas flexíveis, mas seguir seu curso sem se preocupar se sua doutrina é agradável ou não a todos os outros. Já que Deus o ordenou a falar, eles o fazem. Por outro lado, pessoas afetadas que dizem que temos que pisar com cuidado e não balançar além de nossas dobradiças, que afirmam que seria melhor sermos falsificações e de mente dupla, tais pessoas não podem ser movidas pelo zelo ou afeição por servir a Deus. Elas não consideram nem a edificação nem o bem-estar da igreja. Em suma, sua única preocupação é que possam escapar da perseguição e manter seus confortos. Elas não querem que ninguém as ataque. Agora, isso é realmente digno de nota, pois aqueles hoje que permanecem em seu ninho e ofendem a Deus não têm desculpa. Por quê? Porque Paulo nos dá uma marca segura que distingue os verdadeiros servos de Deus dos mercenários dos quais devemos fugir. Isto é, aqueles que buscam apenas alimentar seus estômagos e desfrutar dos confortos deste mundo. Neste ponto, ele acrescenta para que não sejam perseguidos pela cruz de Cristo. Por esta cruz, não há dúvida de que Paulo inclui toda a doutrina. Ele está dizendo que é muito difícil pregar com toda a simplicidade o que está contido na palavra de Deus, sem encontrar muito conflito. Pois, embora Deus nos proteja e não tenha desejado que nos submeter a provações tão rigorosas, que nossos inimigos venham contra nós com espada desembainhada, ainda assim é verdade dizer que o mundo nunca aceitou obedientemente o Evangelho, e sempre houve murmuradores e oponentes. De fato, ainda os vemos hoje e continuaremos a vê-lo, pois nosso Senhor quer testar a fidelidade dos seus, finalmente demonstrar o poder invencível de sua palavra, que supera todos os obstáculos levantados por Satanás. Como diz em Jeremias: e eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Jeremias 1,19. Assim, Deus é glorificado quando o mundo, junto com Satanás, faz seus maiores esforços, mas ainda assim não consegue impedir que a verdade siga seu curso. Por esta razão, Paulo diz que essas pessoas heterogêneas que disfarçam e falsificam a palavra de Deus estão fugindo da cruz. Em outras palavras, eles estão fugindo da verdadeira mensagem do Evangelho, a fim de evitar a perseguição. Mais uma vez, este é um aviso muito necessário para nós, pois se desejamos servir a Deus e a sua igreja, devemos estar sempre preparados para passar pelo perigo. Mesmo que os fogos não estejam acesos e os inimigos não estejam armados para executar a perseguição cruel que eles gostariam de impor, ainda assim devemos, no entanto, sofrer as injúrias de muitas pessoas. Seremos difamados, haverá murmurações e calúnias contra nós. Mas vamos respirar tudo isso e então nos endurecer contra isso, por assim dizer. Vemos que onde quer que o Evangelho seja pregado, 1000 acusações vêm contra aqueles que buscam cumprir seu dever fielmente. Eles são levados a julgamento e acusados disto e daquilo, mas é tudo pura calúnia. Em suma, todos aqueles que desejam seguir seu curso devem se preparar para suportar muitas provações. Estas os levariam a um compromisso se não estivessem determinados a obedecer a Deus, apesar de todos os outros. Aqui está uma coisa. No entanto, devemos lembrar que se estende a todo o corpo da igreja em geral. Quando ouvimos a mensagem de paz que nos é trazida em nome de Deus, não esperemos estar em paz em relação a este mundo, mas sempre ter que lidar com muitas brigas e dificuldades. Se alguém não estiver preparado para isso,
deve deixar o Senhor Jesus Cristo, pois tal pessoa nunca pode ser um de seus discípulos. Como ele declara com sua própria boca, aquele que não dobra os ombros para carregar seu fardo e sua cruz não é digno de estar em sua escola, e de fato todos esses são excluídos, conforme Mateus 10:38. Portanto, aprendamos que, sendo chamados ao Senhor Jesus Cristo, devemos compartilhar de sua cruz tanto quanto lhe agrada, como está escrito, que se sofremos com ele também seremos glorificados e participaremos do poder que foi revelado em sua ressurreição. Romanos 6:5. Ainda devemos ter cumprido em nós, como membros de seu corpo, os sofrimentos que ele primeiro suportou. É verdade que ele sozinho sofreu o que era necessário para a nossa salvação, mas precisamos ser conformados à sua imagem, como diz o 8º capítulo aos Romanos. No entanto, mesmo que Deus nos poupe de estar entre tiranos e poderia nos torturar, ou homens maus que poderiam nos atacar, e eles garantam que ele apenas latirão para nós, sim, mesmo que ele nos deixe em paz, é porque ele tem pena da nossa fragilidade e nos preocupa por causa de nossa própria fraqueza. Não nos lisonjearemos nisso enquanto isso, mas oremos a Deus para que, através do seu Espírito Santo, ele nos fortaleça. Então, quando ele nos chamar para nos alinharmos prontos para o combate, não agiremos como recrutas inexperientes, mas teremos premeditado há muito tempo o fato de que devemos compartilhar os sofrimentos de Jesus Cristo para alcançar a glória de sua ressurreição. Paulo, tendo assim falado, agora acrescenta, para fortalecer seu argumento, que aqueles que são circuncidados e que pregam a circuncisão não guardam a lei, mas desejam se gloriar na carne daqueles a quem ensinaram os caminhos do judaísmo. Nessa passagem, Paulo está novamente acusando seus adversários de serem pessoas de mente dupla, em quem não há nada além de falsidade. Porque, antes da vinda de Jesus Cristo, a circuncisão era um sinal muito parecido com o batismo hoje, pois os judeus sabiam que foram separados por Deus como sua herança, mas aqueles que misturaram a circuncisão com o evangelho acreditavam plenamente que eles também tinham que guardar a lei de Moisés, porque ela havia sido dada por Deus e, portanto, nunca deveria ser abolida. Assim, a desculpa que eles usaram foi que a circuncisão era um sinal de que eles observavam toda a lei, mas aqui Paulo os repreende por não guardarem a lei de forma alguma. Eles estavam, portanto, enganando a Deus e ao homem, porque este era um sinal exterior de algo que eles não estavam fazendo. O oposto era verdade. Agora podemos ver a intenção de Paulo aqui. Com relação a esta expressão, guardar a lei, às vezes é tomada como significando realizar e observar tudo que ela contém. Ninguém pode guardar a lei no sentido de que ninguém pode realizar perfeitamente tudo o que é ordenado nela. Há uma boa razão para que sejam referida como um fardo intolerável. Atos 15:10. Além disso, sabemos o quão fracos somos, e a lei revela o padrão angelical de retidão de Deus. Portanto, como então é possível alcançá-lo? Portanto, ninguém guarda a lei se tomarmos isso como significando obediência perfeita que não pode ser criticada. Os crentes, sendo governados e guiados pelo Espírito de Deus, guardam a lei, isto é, andam de acordo com a regra que é dada na lei. Não que eles corram tão rápido quanto deveriam, nem que alcancem seus objetivos imediatamente, mas ainda visam essas coisas, Deus os apoiando e não imputando seus pecados a ele. Assim, os crentes guardam a lei. No entanto, aqui ele está se referindo à lei cerimonial, embora em ocasiões anteriores, Paulo tenha nos mostrado que todos os mandamentos de Deus só podem trazer nossa condenação se não recorrermos à graça do Senhor Jesus Cristo. No entanto, aqui ele está falando sobre as cerimônias de sombras. Vamos agora considerar seu significado aqui. Ele diz que aqueles que são circuncidados não guardam a lei. Ele quer dizer que, embora tenham esse sinal como padrão para fazer os outros pensarem que são judeus, a fim de evitar ódio e perseguição, eles não observam toda a lei, pois ainda se permitem a liberdade de desprezar tudo que deve acompanhar a circuncisão. A pessoa que é circuncidada também deve se sacrificar e se abster de comer carne que é proibida na lei, guardar as festas que são designadas, observar as várias lavagens e purificações e assim por diante. Mas essas pessoas não prestam atenção a isso. Quando estão sozinhos em segredo e não estão sendo observados, nada disso importa para eles, e eles não têm escrúpulos em mostrar desprezo por toda a lei cerimonial. Portanto, podemos ver que eles não foram circuncidados por zelo,
mas porque se importavam com o que os outros pensavam deles. Agora devemos deixar claro que Paulo está falando aqui sobre aqueles que insistiam na circuncisão de outros como ato compulsório, pois em certas ocasiões Paulo teve que ter cuidado para se conformar aos costumes dos judeus e perder a liberdade que ele de outra forma desfrutava para não ofender. Mas ele sempre sustentou que não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Assim, uma vez que Paulo se submeteu por sua própria vontade, ele não desejava colocar outros em servidão. Como de fato ele protesta quando diz que não desejaria prender ninguém. É verdade que isso é dito em outro contexto, em relação ao casamento, mas ele ainda está estabelecendo em termos gerais que não deseja lançar uma armadilha para que as almas que foram compradas pelo Senhor Jesus Cristo. Assim Paulo se conduziu. Agora ele diz aqui: aqueles que vos constrangem a ser circuncidados, em outras palavras, que impõem a lei sobre vós e que vos dizem que deveis manter esta cerimônia, ou então cometer um pecado mortal, subjugai-vos desnecessariamente. Para resumir, aqueles que queriam forçar os cristãos a se submeterem à observância das cerimônias e sombras da lei de Moisés são aqui acusados de ânimo dobre. Eles não fizeram realmente essas coisas porque Deus as exigia, mas porque queriam agradar e gratificar os outros e assim escapar da perseguição. Hoje precisamos do mesmo aviso que os Gálatas tiveram que ter naqueles dias. Se considerarmos o estado e a condição de nossa própria era, reconheceremos facilmente que esse ensinamento é muito necessário, que o Espírito de Deus quer revelar o que ele sabia que seria importante para nós. Pois, quantas pessoas encontramos hoje que sustentam forte e firmemente as cerimônias da lei e não veem nada de errado nisso? Pior do que isso, elas sustentam loucuras e tradições que foram inventadas por homens, e até mesmo abusos, erros e enganos que são mais terríveis e mais tolos do que qualquer outra coisa. Tudo isso é insistido com extrema rigidez por aqueles que querem que o obedeçamos. Quando colocamos diante desses hipócritas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e dizemos a eles que a luz do Evangelho é obscurecida por todas essas observâncias, ou que estamos nos tornando como judeus, pois na verdade os papistas tomaram emprestadas tantas coisas da lei que é difícil distinguir entre os judeus e aqueles que dizem cristãos. Quando lhe dizemos essas coisas, eles ainda afirmam que devem mantê-las até o fim, porque elas têm sido observadas desde o início dos tempos. Se formos mais longe e dissermos a eles que essas são tais loucuras que mesmo os pagãos nunca se rebaixaram a observar, superstições tão terríveis ou tão ridículas como fazem hoje, eles responderão: oh, mas devemos manter as tradições de nossa Santa Madre Igreja. Eles vão reclamar e deliberar sobre esse assunto. Mas o que esses hipócritas estão fazendo agora, que incitaram a raiva de príncipes e juízes contra aqueles que pregam fielmente a palavra de Deus? Bem, assim que estão entre os seus, eles simplesmente zombam dessas tradições, mas quando estão envolvidos em um debate sobre elas, eles dirão exatamente o oposto de tudo o que pregam e declaram na carne. Por isso podemos ver que eles não têm zelo por Deus e nenhuma integridade, mas eles buscam comer até se fartar e festejar luxuosamente, e então estar em paz e ter todos os seus confortos e prazeres. Vemos, portanto, que há tantas pessoas sem um pingo de temor a Deus ou reverência por sua palavra, que nos entanto fingem ser grandes fanáticos. Eles atraem pobres almas apenas para estrangulá-las, por assim dizer. Portanto, devemos prestar ainda mais atenção ao que Paulo declara aqui. Em outras palavras, quando entendemos que essas pessoas que gritam e se enfurecem não praticam o que pregam, fiquemos em guarda e descubramos o que motiva aqueles que permitimos que nos ensinem. É verdade que se um homem faz o inverso do que diz, não devemos, como consequência, permitir que a palavra de Deus perca sua autoridade sobre nós. Não é justo destornar Deus de sua posição soberana, de autoridade, por causa de um homem perverso. Se uma pessoa leva uma vida dissolutuosa ou pecaminosa, ou comete um ato covarde e ainda assim pregou fielmente, não devemos permitir que isso diminua a doutrina celestial em si. Não devemos permitir que a verdade de Deus diminua aos nossos olhos, porque o homem inconstante por natureza altera e vacila, ou se ele é um hipócrita e sua vida não condiz com o que sua boca proclama. Eu lhe digo agora mesmo que sempre que vemos aqueles que parecem campeões da verdade, dando a si mesmo permissão para fazer qualquer coisa e licença para fazer
o oposto de tudo que pregam, devemos considerar a situação e, usando nosso bom julgamento, recusar-nos a ser enganados por falsas aparências ou guiado pelo nariz. Vamos pesquisar sua doutrina e fazer um bom e completo exame dela. Se prosseguirmos dessa forma, veremos que a doutrina dos papistas nada mais é do que uma cobertura atrás da qual eles se escondem para que possam permanecer em paz neste mundo. Eles não se importam com a aparência das coisas para Deus e não podem encarar a mudança porque não desejam se expor ao ódio dos outros, pois eles sempre vivem com medo de trazer problemas para si mesmo ou de ter mais problemas. Quando vemos isso, sabemos que é uma indicação segura do fato de que devemos nos proteger contra os ataques de Satanás, para que não sejamos enganados, pelo menos não inadvertidamente, como temos dito. Finalmente, Paulo acrescenta que essas pessoas querem se gloriar na carne de pessoas de mente simples. Isso definitivamente se relaciona ao sinal da circuncisão. É como se ele estivesse dizendo: eles querem deixar sua marca em você para provar que eles o conquistaram. Quão detestável isso o torna, que eles abusariam do sinal que Deus deu para ratificar a adoção de Abraão e seus descendentes, e corromperia esse uso verdadeiro e legítimo, pois Deus havia ordenado que os judeus fossem circuncidados. Por quê? Para que eles entendessem que toda a raça humana foi amaldiçoada, não havendo nada além de poluição dentro de nós, e que, portanto, devemos renunciar a tudo que pertence à nossa natureza, ou então permaneceremos para sempre poluídos e condenados diante de Deus. Isso é o que os judeus tiveram que aprender por meio da circuncisão. No entanto, eles receberam testemunho do fato de que sua salvação viria por meio da semente humana, como de fato sabemos que nós, abençoados por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa circuncisão foi projetada para humilhar os judeus e fazê-los ficar insatisfeitos consigo mesmo e envergonhados quando vissem que sua natureza era amaldiçoada. E, no entanto, também foi um testemunho da graça de Deus, permitindo-lhes invocá-lo como Pai, sabendo que por meio da semente prometida a Abraão, eles receberiam a salvação. Isso eu digo é o uso verdadeiro e legítimo da circuncisão. Mas o que essas pessoas contra as quais Paulo fala fizeram? Elas sabiam que a circuncisão não se aplicava mais e que desde a vinda do Senhor Jesus Cristo o batismo era suficiente. Mas porque os judeus chamavam todos os que não eram circuncidados de apóstata, esses canalhas retiveram um sinal sem a realidade. Podemos ver, portanto, que eles eram verdadeiros falsificadores, transformando essa doutrina em algo diferente do que Deus pretendia quando instituía esse sacramento espiritual, simplesmente porque buscavam satisfazer o mundo. O mesmo é verdade hoje. Aqueles que buscam derrubar a verdade de Deus são muito piores do que os adversários de Paulo, pois havia alguma aparência de honestidade em seu pretexto para manter a circuncisão e as figuras da lei, pois estas foram instituídas e estabelecidas por Deus. Mas o que dizer desses hipócritas que proclamam em voz alta que devemos manter o rito antigo sem a menor alteração, em que eles baseiam suas visões? Eles não podem alegar que Deus é o autor de todas essas coisas. Os homens as inventaram de acordo com suas próprias fantasias, ou melhor, Satanás sussurrou essas coisas em seus ouvidos. Em suma, há um labirinto confuso de ensinamentos no papado, a qual eles se referem como o serviço de Deus. Esses são sonhos apresentados pelos homens, e o diabo ainda é sua principal fonte de inspiração. No entanto, esses canalhas insistem que não podemos tirar nada. E qual é o motivo deles? Eles dizem que esses são os meios pelos quais podemos obter a graça de Deus, que também inspiram os homens a um nível maior de devoção. Então, novamente, eles se referem a todas as invenções tolas que suas próprias cabeças criaram como sacramento, dizendo: você deve observar isso porque é um sacramento. Quando tudo é dito e feito, é óbvio que, acima de tudo, eles querem agradar aos homens e se preservar. Eles são forçados, apesar de si mesmos, a confessar que tudo isso nem é aqui nem ali no que diz respeito a Deus. O seu serviço não agrada nem um pouco. Ele negaria tudo, pois busca ser servido pela obediência. No entanto, causamos uma confusão terrível quando sugerimos remover essas coisas e quando falamos claramente sobre tais assuntos. Esta, eu digo, é a maneira como eles disfarçam, corrompem e falsificam a religião e a tornam uma mistura confusa de quase tudo. Eles podem apenas dizer que podemos remover os piores e mais graves erros, enquanto deixamos as cerimônias que ainda são admissíveis. Todos aqueles, eu digo,
que falam desta forma buscam apenas um vento favorável e um bom lucro neste mundo. Sendo este o caso, sejamos avisados pelo Espírito de Deus para fugir de tais pragas. Embora não possamos desfrutar da vitória neste mundo, e embora sejamos criticados e vergonhosamente acusados, que nos mantenhamos de pé por causa da verdade de Deus, que seja suficiente para nós desfrutar da aprovação do nosso juiz celestial, mesmo que o mundo inteiro nos considere uma abominação. Por mais que vejamos esse tratamento, sejamos pacientes, esperando o dia em que o Senhor Jesus se revelará como nossa garantia e dará tal vitória à sua verdade, que todos seus inimigos ficarão envergonhados e em silêncio diante dele. Agora, vamos nos prostrar diante da majestade do nosso grande Deus, reconhecendo nossos pecados e orando para que ele nos toque pelo seu Espírito Santo, com um verdadeiro espírito de arrependimento, para que possamos tremer desesperando de nós mesmos, sendo esvaziado e despojado de toda presunção. Além disso, que lhe agrade aumentar em nós as graças do seu Espírito Santo, para que não sejamos mais entregues à nossa carne e a este mundo, e impedidos e retidos por eles. Que possamos, em vez disso, almejar servi-lo e fazer todos os esforços para garantir que seu nome seja glorificado em nós cada vez mais. E que tenhamos evidência visível de nossa audação, para que possamos ser fortalecidos dentro de nós mesmos. Assim, outros terão ocasião de glorificar o nome do nosso grande Deus quando ele tiver trabalhado em nós. Que ele mostre esta graça não apenas a nós, mas também a todos os povos e nações na terra. Amém.